O iOS 17 será anunciado na WWDC desse ano, que acontece no dia 5 de junho, e pode trazer inúmeras mudanças para o iPhone. No vídeo de hoje, eu compartilho com você quais são essas supostas mudanças, mas antes de começar, não esquece de me dar aquele joinha se gosta de conteúdo Apple e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Então, antes de mais nada, se você possui o iPhone 8, 8 Plus ou iPhone 10 e estava preocupado achando que ele não teria suporte ao iOS 17, você não precisa mais se preocupar, porque a princípio, de acordo com o usuário Analyst941 no Twitter, você terá, sim, a possibilidade de atualizar o seu iPhone para o iOS 17. Ele será compatível, supostamente, com todos os modelos de iPhone que hoje têm atualização, né? Tiveram suporte aí para o iOS 16, incluindo todos os modelos que possuem o chip A11. Então, iPhone 8, 8 Plus e iPhone 10. Mas eu sei que você, na verdade, está interessado em saber sobre as novas mudanças. Então, além de comentar sobre a compatibilidade do iOS, temos uma lista de várias novidades esperadas para o iOS 17, postadas por este mesmo usuário. Então, começando, desempenho, eficiência e estabilidade será algo que vai ser o foco mesmo do iOS 17. Isso é realmente o que acontece, né, com a maioria das novas atualizações e não será diferente em 2023. Mas além disso, temos aqui no número 4 mudanças na interface do usuário para a central de controle, customização, etc. A central de controle hoje pode ser acessada aqui, né, arrastando para baixo do canto superior direito para baixo, e você tem acesso aqui a esses controles do seu iPhone. Aparentemente, podemos então ter no iOS 17 mais opções de customização. Acredito que também a possibilidade de adicionar controles diferentes aqui na central de controle, com certeza é algo aí que vai fazer a diferença para o usuário e melhorar também a experiência. A central de controle foi lançada com o iOS 7 em 2013 e desde então a gente não teve muita mudança grande em relação a ela. No caso, o que mudou mesmo foi só como a maior mudança, eu diria, foi em relação ao gesto para acessar a central de controle, já que nos iPhones mais novos você arrasta o dedo para baixo e nos iPhones mais antigos você precisava arrastar o dedo para cima, da parte de baixo da tela até o meio, mais ou menos. Era assim que ela era ativada anteriormente. Agora, se você possui o iPhone 14 Pro ou Pro Max e está pensando em investir em qualquer um dos modelos dos iPhones 15, você vai ter mais opções em relação aí a Dynamic Island. Lembrando que toda a linha de iPhones 15 deve ter a Dynamic Island nesse ano, então não vai ser algo limitado aos modelos Pro de iPhone. Então aqui ele listou que a Dynamic Island pode fazer muito mais. Basicamente, se você não está familiar com a Dynamic Island, é essa região aqui do iPhone que eu diria que substituiu o Notch nos iPhones 14 e 14 Pro. E eu vou falar para vocês que antes eu tava meio assim com a Dynamic Island, eu já tinha achado legal, mas eu não tinha visto muito uso mesmo, na prática, muitos benefícios durante o uso do iPhone. E hoje eu posso dizer para vocês que realmente estou gostando da Dynamic Island. Quando eu peço um Uber, por exemplo, aparece aqui para mim a contagem de quantos minutos falta para o Uber chegar. Ou seja, eu não preciso ficar esperando o Uber segurando o meu iPhone, olhando para o app, sem fazer mais nada no meu dispositivo. Eu posso, por exemplo, abrir o Instagram, ficar aqui mexendo no Instagram, enquanto aparece para mim ali quanto tempo falta para o meu Uber chegar. Para simular isso, eu vou colocar um timer aqui no iPhone, então vocês vão ver exatamente como que fica. Coloquei aqui um timer de 13 minutos. Se eu arrasto assim para cima, já aparece ali para mim quanto tempo falta nesse timer. E, de novo, se eu abrir o Instagram, por exemplo,
continua aparecendo o timer ali para mim. E é exatamente assim que funciona quando você pede um Uber. Tem vários aplicativos que já têm suporte a Dynamic Island, né? E as atividades ao vivo também. Então, quando você pede um iFood, por exemplo, aparece ali também. Então, realmente é algo muito prático. Então, ela pode fazer muito mais no iOS 17. E existem duas coisas que eu adoraria ver acontecer na Dynamic Island. Primeira delas, você provavelmente já sabe o que é, porque eu já falei sobre isso várias vezes. Mas é basicamente a notificação, as notificações do iPhone, desde o lançamento com o iPhone 14 Pro e Pro Max. Eu fiquei pensando, gente, mas por que as notificações não aparecem na Dynamic Island? Não faz sentido, ia ficar muito mais chique, muito mais clean. Pois então, pode ser que no iOS 17 aconteça isso e a gente tenha, sim, a animação das notificações aparecendo ali na Dynamic Island. E outra animação que pode mudar para a Dynamic Island é a animação de quando a Siri é ativada. Hoje, se a gente ativa a Siri, aparece aqui na parte de baixo da tela, né? Então, ela pode mover para a Dynamic Island. E a animação seria algo similar a isso aqui. Eu também acho que fica muito mais limpo, funciona muito melhor. E essa região aqui da tela já está sendo utilizada, né, gente? Então, não precisamos usar outra área da tela. Eu acho que deixa mais limpo mesmo o display. Gosto bastante, tô animada para ver essas mudanças. E antes de continuar, eu quero falar um pouquinho para você sobre uma nova ferramenta aqui do YouTube, que é chamada de YouTube Shopping. Basicamente, permite que os criadores de conteúdo, como eu, marquem produtos no vídeo. Então aqui, obviamente, eu tenho o meu iPhone 14 Pro Max, tenho a minha capa de couro da Apple, que eu tô sempre utilizando, e eu posso simplesmente marcar esses dois itens aqui no vídeo para facilitar para vocês, caso vocês queiram fazer uma pesquisa ou fazer a compra de um desses itens. E não é limitado a iPhone, produtos Apple, não. Eu poderia marcar a minha câmera, marcar o meu mouse da Logitech MX Master, enfim, é muito bom porque realmente facilita a experiência do usuário aqui na plataforma. E para você conferir todos os produtos que estão marcados no vídeo, é só ir aqui embaixo na descrição e pressionar numa caixinha que está escrito Produtos no Vídeo. Ali você já vai ver uma lista com tudo e pressionando em um item específico, você vai ver uma lista de lojas e preços, então você não precisa fazer uma super pesquisa para ver onde está mais em conta, por exemplo. Você faz tudo isso aqui já na plataforma do YouTube. Além disso, para conferir os produtos do vídeo, você pode também pressionar nesse botãozinho aqui, ver produtos, e você vai ter acesso a essa mesma lista de produtos que eu acabei de mencionar. Então, de novo, esse é o YouTube Shopping, recomendo que você teste, é uma nova ferramenta do YouTube que está trazendo aí mais facilidade, uma melhor experiência do usuário na plataforma. E continuando para usuários de iPhones 14 Pro e Pro Max ou futuros usuários dos iPhones 15 Pro e Pro Max. Tela sempre ativa. Pode ser que o iOS 17 traga mais configurações para a tela sempre ativa. No caso, nesse momento, eu estou usando a tela sempre ativa. É assim que ela fica no iPhone 14 Pro Max. Eu gosto bastante de ter a opção de só olhar para o meu iPhone e ver as minhas notificações, ver que horas são, dar uma olhadinha ali nos meus widgets sem ter que pegar o iPhone mesmo para dar uma olhada nisso. E eu também gosto, obviamente, de ver a foto que eu escolhi como papel de parede. Agora eu coloquei aqui esse mais clean, mas antes de começar a gravar, eu estava utilizando esse aqui, que é do meu gato, o Leo, e é a coisa mais linda do mundo. Então, quando eu estou com a tela sempre ativa habilitada, mesmo com o iPhone bloqueado, eu consigo ficar olhando para essa foto maravilhosa. No caso, agora não estão aparecendo notificações, porque eu estou usando o meu foco de gravação, mas se eu não tivesse com o foco habilitado, as minhas notificações iam estar aparecendo aqui e eu gosto de ter essa possibilidade. Se você não gosta, você pode desabilitar isso, então você já tem um certo nível de customização para a tela sempre ativa, mas obviamente sempre
podemos ter mais opções, né? Então pode ser que com a iOS 17 a gente tenha mais ajustes para a tela sempre ativa. Além disso, acabei de comentar sobre o meu foco aqui de gravação, e o iOS 17 também pode trazer mais filtros de foco, mais configurações para os filtros de foco. Também acredito que essas serão mudanças muito bem-vindas. Eu já gosto bastante das opções que a gente tem hoje, mas às vezes a gente quer fazer algo a mais e não é possível, né? Então eu gostaria, às vezes, de colocar um foco, por exemplo, para habilitar somente no iPhone, nos meus outros dispositivos não. Hoje você pode escolher para todos os seus focos serem ou não habilitados nos seus outros dispositivos, mas você não pode escolher só um deles para não fazer isso. Então, mais configurações para os filtros de foco. Além disso, número 8, também temos aqui mudanças nas notificações e mais opções nas configurações. Também mais opções de acessibilidade, mais configurações customizáveis de acessibilidade, que pode dar o controle total sobre a interface do usuário e também layout para as pessoas mais de idade, idosas ou também crianças. Então, realmente, acho que essas mudanças vão trazer inúmeros benefícios para usuários que necessitam utilizar as funções de acessibilidade. A Apple realmente está sempre investindo, né, nessa questão de acessibilidade e tô curiosa aí para saber como que vai funcionar esse controle total da interface do usuário, realmente para ajudar ainda mais a experiência. Número 10, Active Widgets. Então, widgets ativos estão numa fase de teste no momento. Isso não foi confirmado, obviamente, mas traria a opção de você ter botões nos widgets, opções de arrastar e mais, deixando os widgets mais dinâmicos, ou seja, mais opções de interações com os widgets. Até porque hoje a gente não tem muita opção de interação com os widgets. Eu tenho aqui, por exemplo, esse widget do tempo. O que eu posso fazer com ele? Clicar nele e entrar no aplicativo do tempo. A gente não tem ainda muita opção de interação com os widgets, infelizmente. Isso pode, então, estar presente aí no iOS 17. Outra coisa que eu gostaria de ver nos widgets, mais opções, mais estilos de widgets para a gente colocar aqui na nossa tela de início. Se eu clico aqui para adicionar um novo widget, por exemplo, deixa eu escolher um app, baterias vou colocar. São essas opções que a gente tem. Então tem um maior, tem esse mais longo, que é o mesmo que eu uso na previsão do tempo, e tem esse aqui quadradinho. Mas seria legal se a gente tivesse um bem pequenininho, talvez do tamanho de um app, ou um mais fino e mais longo, para a gente poder customizar ali a nossa tela de início conforme a gente prefere, né? Conforme a preferência de cada usuário. Então, atualizações para os widgets, gosto bastante dessa novidade. Inclusive, se você está gostando desse vídeo, não esqueça de me dar um joinha e também me conta aqui embaixo nos comentários o que você está achando dessas novidades, qual você está mais animado para ver, que eu vou adorar saber. E também, obviamente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para mais vídeos como esse. Continuando, melhorias para o Apple Car Key. No caso, acredito, aqui tá falando dentro da Apple Wallet, né, da carteira, mas acredito também que a gente possa ver a adição de mais marcas de carros sendo compatíveis com as Apple Car Keys. No momento, a gente não tem uma lista muito extensa de marcas que possuem Apple Car Keys, então seria legal ver mais carros aí tendo suporte. No caso, no Brasil mesmo, eu nunca vi ninguém utilizando Car Keys, acredito que nem esteja disponível aqui. Gostaria que tivesse. Gostaria, mas a gente demora um pouquinho, né, para receber as novidades. Eu não vou entrar muito nesse assunto, esse assunto dá até para fazer um outro vídeo. Número 12, mudanças na interface do usuário do aplicativo Saúde. No caso, eu tô com o meu iPhone aqui em inglês, mas vocês vão entender o que eu tô falando. Realmente, esse é um app que eu gosto bastante dos dados que estão ali. Eu gosto de acompanhar aqui
o monitoramento do ciclo, o monitoramento do sono, os passos. Eu gosto das informações que estão aqui, gosto das informações, das notificações que eu recebo de vez em quando. Ah, você teve mudanças no seu batimento cardíaco nas últimas semanas. Daí você consegue ver que, por exemplo, eu tive mudanças porque eu comecei a fazer mais cardio, mais aeróbio na academia. Então eu tive uma mudança no meu batimento cardíaco, recebi uma notificação, pude ver um gráfico. Então eu gosto das informações que a gente tem aqui no aplicativo. Porém, me conta se você concorda comigo. É um aplicativo confuso. Ele não é muito organizado, a interface não é muito boa, não é muito intuitiva. Eu acredito, assim, eu tenho aqui esses favoritos, ok, eles aparecem no topo da tela, mas não é visualmente o melhor app para você utilizar. Inclusive aqui, se você clica na busca, você tem, né, essa lista com as outras opções do app e tudo mais, mas realmente não é uma interface muito intuitiva. Então, podemos ter aí uma melhora grande para o aplicativo Saúde. Inclusive diz aqui, especialmente na aba favoritos. Então pode ser que a gente tenha talvez uma aba diferente para os favoritos, uma visualização diferente. Então realmente gosto dessa novidade. Além disso, número 13, mudanças para o app da câmera. O usuário disse aqui que inicialmente essas mudanças estavam planejadas para o lançamento do iPhone 14 Pro e pode ser implementado somente nos iPhones 15 e não em todos os iPhones que têm suporte ao iOS 17. Inclusive, em relação a isso, eu já postei um vídeo aqui no canal falando para vocês de mudanças nos gestos, para você tirar uma foto, possivelmente focar no sujeito da sua foto e também fazer um vídeo utilizando o botão de ação que pode estar presente nos modelos de iPhone 15 Pro e Pro Max. Então, assista esse vídeo também, caso não tenha assistido ainda. É possível que esses novos gestos funcionem utilizando o iOS 17 também. Então, tem um pouco de conexão aí dessas informações. E finalizando, melhorias para a busca Spotlight, que está bem aqui. Então, quando a gente digita o nome de um app para procurar, ou para você fazer uma busca diretamente no Google, você pode também começar digitando por aqui. Então, melhorias na Spotlight e também muitas melhorias para a API do ARKit Frameworks. Então, ele inclusive disse aqui várias melhorias. Ele colocou aqui metric ton of them. Então, tipo, toneladas de melhorias. Gostamos de melhorias. E essas são as novidades esperadas para o iOS 17, que vai ser anunciado na WWDC de 2023, então no dia 5 de junho, e depois disponibilizado junto com o lançamento dos iPhones 15 lá, né, em setembro. Me conta o que você achou aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esquece de me dar aquele joinha e se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse. Beijos e até o próximo vídeo.